humano. Ela corresponde a 16% do peso corporal e exerce diversas funções necessárias para a sobrevivência do ser humano. No programa de hoje, confira as nossas dicas de alimentação para uma pele mais saudável, saiba como diagnosticar e tratar o câncer de pele e ainda confira a participação da doutora Clarice Dauti. Não saia daí que o Vida em Equilíbrio está só começando! O Rio Grande do Sul é o estado que mais registra casos de câncer de pele. Mas você sabe quais os sintomas que essa doença apresenta? Confira na reportagem a seguir. Há 6 anos, Terezinha foi diagnosticada com câncer. Ficar atenta às mudanças que aconteceram em sua pele foi fundamental para o diagnóstico precoce da doença. Porque deu a comichão, sabe? Isso comicha. E daí eu comecei a comichar e daí veio sangue, compreende? E daí eu fui no médico e o médico disse que ele deu umas pomadas, sabe? Mas não adiantou aquilo. Daí eu fui no médico que me operou, né? E daí era câncer de pele, mas bem em cima, assim, pele mesmo, sabe? Não estava profundo ainda. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer, é esperado que apenas em 2016, cerca de 600 mil novos casos dessa doença sejam diagnosticados no país. Destes, 180 mil são de câncer de pele. Por conta das diferentes etnias, o Rio Grande do Sul é o estado com mais casos registrados da doença. Portanto, não importa a idade ou o sexo, é importante ficar sempre atento aos sintomas. Toda lesão que não cicatriza, toda mancha na pele, que ela apresenta um aumento de tamanho, e esse tamanho nós utilizamos 6 milímetros, veja, um tamanho pequeno, aumento de tamanho, várias colorações na mesma lesão, bordas irregulares, apresenta uma lesão com elevação, ela coça, ela sangra, ela dá sintoma em geral. Essa lesão tem que ser investigada por um especialista. Já fazem 4 anos que Terezinha está curada da doença, mas alguns cuidados serão levados para a vida inteira. Quando é no inverno, na entrada do inverno, eu faço revisão e no começo do verão. Só não posso ir no sol. Se eu começar a ir no sol, aí começa a ficar vermelhão, né? Daí eu tenho que estar toda a vida. De manhã cedo eu tenho que levantar, fazer meu serviço para depois eu não ir no sol. É com o sol que todos devemos tomar cuidado. Por isso, é bom ficar atento às dicas do especialista. O filtro solar deve ser usado em todas as pessoas. 30 minutos antes da pessoa se expor à radiação solar, deve-se aplicar o filtro solar. Deve-se, preferencialmente, evitar exposição solar prolongada do período das 10 às 16 horas, onde a emissão dos raios ultravioletas apresenta uma incidência maior. O uso do chapéu, boné, gorros, camisas de manga largas, tudo isso auxilia na proteção quanto à exposição ao sol. A pele é o que protege o nosso corpo de agressões externas. Ela é fundamental na proteção contra fungos, bactérias e até mesmo o sol. Por isso devemos cuidar muito bem dela. Mesmo com toda a proteção que a pele nos oferece, ela absorve substâncias e é permeável. Por isso, demanda um cuidado especial diariamente. A pele mais oleosa ela vai ter que ter mais higienização. Normalmente a gente recomenda que pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. Porém, a pele oleosa, principalmente no verão, ou se são pessoas que fazem muita atividade física, elas vão ter uma necessidade de ao meio-dia fazer algum tipo de higienização. Não necessariamente precisa ser com sabonete, a gente pode usar alguma solução astringente ou alguma solução micelar, porque às vezes a pessoa está maquiada, alguma coisa, então não quer tirar tudo. Então passa com o algodãozinho, aquela solução, higieniza e reaplica o protetor solar, a maquiagem, o que for necessário. O cuidado é fundamental para prevenir doenças mais graves como o câncer de pele. Por isso, o uso do protetor solar deveria ser diário. A gente sai muito na corrida e não lembra de passar, né? Mas eu procuro passar pelo menos umas 3 vezes por semana eu passo. E recentemente se descobriu que existem 2 radiações que existem em peças fechadas, não é ultravioleta, mas sai luz visível, por exemplo, aqui você está vendo o feixe de luz, ó, isso aqui é uma luz visível. E temos o infravermelho, que é a radiação do calor.
Essas duas radiações, elas fotoenvelhecem. Então, em função disso, a gente pede que o paciente use filtro diariamente, aplica pela manhã, aplica de tarde e sempre, não importa, não se relaciona com o clima, entende? Pode estar chovendo, pode estar frio, tem que usar em função dessas radiações que existem em partes fechadas. Pessoas com pele mais escura também precisam usar protetor diariamente. As pessoas de pele morena acham que não precisam usar protetor solar, né? Isso tá errado. Elas têm uma proteção natural, o paciente tem que se conscientizar, tem que usar filtro. É 30, a gente não baixa do 30 para um paciente de pele mais morena, usa todo dia, 2 vezes por dia, igual como qualquer outro paciente. A indicação é que o filtro seja no mínimo fator 30. Isso vale também para aqueles dias nublados ou mesmo quando você vai frequentar apenas locais fechados. Quando a gente vai falar em termos de saúde pública, prevenção de câncer de pele, a gente vai indicar sempre o filtro 30. Tá? De uma maneira geral. Assim. Quando eu atendo o paciente aqui na minha frente é diferente, porque às vezes eu vou pegar um paciente que teve já histórico de câncer de pele, ou que já teve histórico familiar, que tem muito dano solar, que acaba tendo uma exposição maior em função de trabalho, em função de esporte. Então eu vou particularizar. Para aquele paciente vai valer a pena ele usar um filtro, por exemplo, 60, né, ou um filtro 90. Um problema de pele frequente em adolescentes é a acne, que também é bastante comum em adultos, principalmente nas mulheres. A acne existe em várias graduações, né? Existe desde aquela acne bem leve, mas que é persistente, por exemplo, que vai incomodar muito também, principalmente na mulher adulta, né? E existem as acnes graves, né? Que a gente brinca popularmente que são os choquitos, né? Então eles vão precisar de tratamentos via oral até, porque normalmente a gente, quando a acne inicia, é uma acne mais leve, basicamente só de cravos, então a gente vai praticamente fazer limpeza, protetor solar e alguma coisa para usar de noite que controle esses cravos. Além da higiene e proteção solar, a hidratação também é importante para ter uma pele saudável. Eu faço todos os dias, daí a limpeza, né, e a hidratação. Eu tenho um sabonete próprio assim para o rosto e passo protetor. A hidratação deve ser feita sempre depois da limpeza, pela manhã e à noite, mas vai depender também do tipo de pele, né? A pele seca, ela precisa de mais hidratação e a pele oleosa, ela já não vai precisar tanto de uma hidratação. Às vezes até a gente precisa, assim, um reparador de poros, usar um primer, alguma coisa para redução de brilho ao longo do dia. Porque naturalmente ela já é uma pele mais hidratada, então ela vai ter uma hidratação talvez mais à noite apenas. E já que daqui a pouco o inverno está chegando, fica aí uma última dica. Nesta época, a pele requer um pouco mais de atenção quanto à hidratação. A tendência é que ela fique muito mais seca, por causa principalmente dos banhos quentes para espantar o frio. Então a gente preconiza que pelo menos nessa época do ano o paciente aplique um hidratante depois do banho, pelo menos no braço e na perna, se não quiser passar em tudo, pelo menos nessas regiões. A doutora Clarice é dermatologista e está aqui com a gente para conversar um pouquinho mais sobre a incidência de câncer de pele aqui no estado e também sobre os cuidados necessários com a pele. Então, Clarice, por que o estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais tem casos de câncer de pele? Porque aqui no Rio Grande do Sul a grande quantidade de colonização é europeia e os europeus têm a pele tipo 1, tipo 2, que são as peles mais claras, então são mais suscetíveis aos efeitos danosos do sol. E é importante que as pessoas fiquem alertas às manchinhas que vão surgindo na pele. Sim, com o passar do tempo, o sol vai fazendo estragos na pele da gente. E algumas lesõezinhas que são chamadas de sinais de beleza, na verdade nem sempre são sinais de beleza, são riscos para a saúde da gente. Muitos deles podem se transformar num melanoma, que é um câncer de pele e que é extremamente agressivo. Existe também o carcinoma basocelular, que é aquela feridinha que não cura nunca, que melhora, piora, às vezes sangra, descama. Essas são as lesões que a gente tem que prestar mais atenção. E sobre o uso do protetor solar, é importante fazer uso todos os dias, mesmo que a pessoa só vá ficar num ambiente que não tenha luz solar? Sim, é importante o uso diário e é uma coisa que as pessoas têm que ter essa noção, porque a luz visível que está do sol, que não é uma luz direta, não é uma exposição direta mesmo no ambiente fechado, representa 40% a 45% da incidência solar na pele da gente. Isso vai se acumulando e com o passar dos anos começam a apresentar esse tipo de lesões que eu te falei, que levam muitas vezes a um câncer de pele. E Clarice, mudando um pouco agora de assunto, falando um pouquinho dos cuidados com a pele, quais as áreas mais frágeis do nosso corpo? As áreas de dobras no tronco em si, né? Cotovelos, joelhos, tá?
axilas, mas e no rosto é a região peripalpebral ao redor dos olhos e a região peribucal, que é entre o nariz e o queixo, é a área mais sensível. E como tratar essas partes? Passando cremes, usando alguns produtos específicos? Cremes específicos para essas áreas, tá? Áreas dos olhos e áreas da região da boca não são o mesmo creme que tu vai usar no resto do rosto, são cremes específicos e depende de cada tipo de pele de cada um. E aquelas pessoas que têm uma pele mais oleosa, como fazer o controle dessa oleosidade? Bom, o fato da pele ser mais oleosa é uma característica genética de cada um. A gente não vai mudar isso, a gente vai tratar. Então, com sabonetes específicos para fazer o controle dessa oleosidade e usar cremes e cosméticos específicos para a pele oleosa. Porque existem cremes que são para peles secas e vão deixar essa pele mais oleosa ainda. Então, tem que fazer uma avaliação para ver o que é indicado para cada um. E agora com esses dias mais frios, a gente sabe que as pessoas costumam tomar banho com água mais quente. Isso prejudica a pele? Infelizmente, bastante. É gostoso um banho quente, mas ele traz seus danos. O ideal seria abrir mais essa torneira, não deixar a água tão quente e hidratar logo após o banho, que aí o hidratante vai ser melhor absorvido. Né? E é importante que as pessoas elas tenham cuidado com os produtos que elas utilizam na pele, né? Porque uma pessoa que tem uma pele seca não vai usar o mesmo produto que uma pessoa que tem a pele oleosa. Isso mesmo, com certeza. E no mercado tem muita oferta, então há uma certa dificuldade, a gente vê que os pacientes têm bastante dificuldade de descobrir o que é específico para si, porque a mídia faz propaganda de muitas coisas e nem sempre é o adequado para cada um, né? Tá, obrigada pelas informações por enquanto, doutora. E depois do intervalo, você confere alimentos e vitaminas que são benéficos para a pele. Não saia daí, a gente volta já já. Uma pele saudável é o desejo de todos. Às vezes, a falta de nutrientes necessários pode causar problemas que poderiam ser facilmente evitados com uma boa alimentação. Confira na reportagem a seguir. Manchas, acne, desidratação, oleosidade. Estes são problemas de pele que incomodam muitas pessoas. A higienização correta, o uso de filtro solar e a remoção da maquiagem são indiscutíveis, mas nem sempre são o suficiente. A nutrição da pele, através de uma alimentação correta, pode ser uma grande aliada. Eu gostaria de saber que tipo de alimento seria bom para a pele oleosa. E aí, Caroline? Responde essa pra gente. A gente sempre tenta orientar a questão de diminuição de alimentos fontes de gorduras, né? Então, quanto mais preparações fritas, com banha ou com própria quantidade em excesso de óleo, pode estar repercutindo numa pele mais oleosa. E a gente tem algumas que a gente chama de oleaginosas, que são também fontes de gordura, mesmo que elas sejam gorduras boas, que nem a gente fala, a gente tem que ter um cuidado com a quantidade que estamos consumindo. Deve ser evitado o consumo excessivo de alimentos gordurosos, como frituras, chocolates, carnes gordurosas e também as oleaginosas, nozes e castanhas. E o mesmo vale para aqueles que sofrem de acne. Eu queria saber se tem algum alimento que auxilie na hidratação da pele. Então, a gente tem vários alimentos, a gente sempre procura a questão dos alimentos mais fontes hídricas, né? Então, assim, por exemplo, agora a época da laranja, bergamota, que são alimentos que têm já um próprio líquido nesse alimento. E a questão da hidratação da pele é bem importante a gente levar em consideração que as bebidas quentes, que normalmente aqui a gente tem o hábito de tomar, chimarrão, café, chá, todas essas acabam causando a desidratação da pele, ao invés de estar nos hidratando. Então, o que realmente nos hidrata é a água mesmo. Além da laranja e da bergamota, outros alimentos como manga, melancia, melão, tomate, abacaxi, morango, maçã, banana também auxiliam na hidratação da pele. Mas a principal dica é sempre beber bastante água.
Eu gostaria de perguntar quais são os alimentos para tratamentos de mancha de pele, como melásia. Tudo que é fonte de vitamina A e vitamina E, elas atuam na reconstituição da pele, então elas estão sempre trabalhando mais voltado para isso. Então também pode estar auxiliando na diminuição dessas manchas. Entre os alimentos que contêm vitamina A estão óleos de peixes, cenoura e mamão. E ainda os alimentos ricos em vitamina E são cereais integrais, óleos vegetais e sementes. Gema de ovo e fígado são alimentos ricos nessas duas substâncias. Uma dúvida comum é quanto aos alimentos que previnem o envelhecimento precoce da pele. Na verdade, ele pode estar auxiliando, né? Não é que vá prevenir o envelhecimento, porque isso é uma coisa natural da vida, assim. A gente tem os alimentos que são fontes de colágeno, né? Então, a questão das vitaminas C, que é onde a gente tem bastante quantidade de colágeno, que podem estar auxiliando nessa questão da flacidez ou do retardamento do envelhecimento da pele. Além de auxiliar no bem-estar da pele, as unhas e os cabelos também podem ser beneficiados pelos nutrientes certos. Eu queria saber se tem algum alimento que fortalece as unhas. Com relação às unhas, a gente tem que sempre levar em consideração que tipo de fortalecimento que seria, assim, porque a gente tem várias alterações na unha. A gente pode estar relacionando com o baixo consumo de cálcio, por exemplo, que também auxilia na questão óssea e toda de cartilagem, tudo isso. Tem a deficiência de vitamina A, que a gente também associa com a unha côncava, que a gente fala, então aquela unha mais redondinha pode ser a deficiência de vitamina A. Eu queria saber que alimentos que eu posso comer para ter menos queda de cabelo. Com relação ao cabelo, a gente sempre pensa numa questão de uma alimentação completa, né? Então que a gente possa ter a quantidade adequada de proteína que a gente necessita e a quantidade de carboidratos e lipídios também, porque o cabelo ele é uma queratina, né? Então se a gente não tem a proteína, que é o que dá origem a essa queratina, ele pode estar sendo mais quebradiço. Além de auxiliar no fortalecimento da pele, cabelos e unhas, os cuidados com a alimentação contribuem para o bem-estar e uma vida mais saudável. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre os alimentos e as vitaminas que fazem bem para a pele. Doutora Clarice, manter uma alimentação saudável reflete na nossa pele? Com certeza. Se te alimentar bem com frutas e verduras, inclusive também as nozes, castanhas, damasco, vai refletir peixes, reflete com certeza na qualidade da nossa pele. E beber bastante líquidos, como chás, água e sucos naturais também ajuda? É importante porque hidrata a nossa pele. Uhum. E as unhas e cabelo, eles dão sinais de que tem alguma coisa errada? Sim, as unhas e os cabelos podem cair e ficar sem vida, sem brilho. E as unhas, elas tendem a ficar descamativas quando há falta de algum mineral ou alguma vitamina. Então as pessoas têm que ficar alertas quando algo acontece, porque tem alguma coisa errada, alguma coisa. O organismo às vezes não está absorvendo direito, então às vezes precisamos até de uns suplementos, porque as pessoas na vida moderna não se alimentam corretamente. Mesmo comendo frutas e verduras, não é a porção adequada para a absorção, às vezes no próprio organismo, e aí precisamos tomar algum suplemento para melhorar tanto a unha, quanto a pele, quanto os cabelos. E esses suplementos só podem ser indicados por profissionais, né? Com As pessoas não podem fazer Não, uso. porque até a hipervitaminose pode trazer consequências. A pessoa não tem condições de discernir qual é a vitamina que está faltando e em que dosagem tem que tomar. Então tem que ter um acompanhamento profissional. Então tá, obrigada pelas suas informações e pela sua participação em nosso programa, doutora Clarice. O Vida em Equilíbrio fica por aqui. Se você quiser rever o nosso programa, acesse youtube.com/tvfevale. Até a próxima!